A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir em Mateus capítulo 12, no versículo 46 ao 50, que diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Esse é sem dúvida um texto bem conhecido da cristandade. Jesus estava no auge do seu ministério e com muita facilidade ele reunia multidões ali em torno dele. E a fama de Jesus era tamanha que até mesmo sua mãe e seus irmãos estavam tendo dificuldade de se aproximar e poder dizer alguma coisa. Então, alguém que tinha acesso em meio àquela multidão vai até Jesus: Eis que tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora e querem falar contigo. Porque, na ótica humana, nada mais justo que a família de Jesus tivesse o privilégio de ter um momento com ele, um momento em particular. Mas Jesus está quebrando aqui a ótica humana ao dizer tais palavras. E ele diz: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Momento de silêncio. Porque o que Jesus estava questionando com isso? Todos sabiam quem era a mãe de Jesus. Todos sabiam que eram os irmãos e irmãs de Jesus. Ora, e se todos sabiam disso, Jesus também deveria saber. Então, qual é o sentido de tal questionamento? Porque Jesus aponta para a multidão e diz: Eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos e as minhas irmãs. Como assim? Jesus estaria trocando a mãe dele por uma outra mãe? Jesus estaria substituindo seus irmãos, adotando novos irmãos e novas irmãs? E claro que Jesus não estava fazendo isso. Ele não estava trocando os seus irmãos, trocando as suas irmãs, muito menos substituindo a sua mãe. Maria continuava sendo a mãe de Jesus e os seus irmãos continuavam sendo seus irmãos. O que Jesus está fazendo é revelando um outro tipo de parentesco, e diga-se, um parentesco maior, mais elevado do que o parentesco consanguíneo, do que o parentesco de sangue. Então ele olha para a multidão e diz: Eis aqui minha mãe, irmãos e irmãs, porque qualquer que faz a vontade do meu Pai são meus irmãos, irmãs e mãe. Maria e os filhos continuavam sendo parentes de Jesus, mas eram parentes quanto à carne, parentes de sangue. Jesus não estava dizendo que sua mãe ou seus irmãos não eram importantes. Ele deixa que eles são importantes. Todavia, existe um parentesco que é mais importante, que é o parentesco que tem efeito para a salvação. É o parentesco espiritual que nos une diante de Deus. Maria e os seus filhos, eles não tinham o céu garantido só porque Maria era mãe de Jesus ou porque os demais eram irmãos de Jesus. Não era isso que garantia a salvação para eles. Se eles não tivessem um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próprio Cristo, de forma alguma eles estariam no reino de Deus. Se eles se convertessem, eles teriam um parentesco duplo. Seriam parentes de Jesus quanto à carne e parentes de Jesus quanto à espiritualidade. Era um parentesco duplo. Só que essa relação de parentesco espiritual é o que daria a todos eles, então, o céu. E não o fato de Maria ter gerado Jesus, ou porque os seus irmãos, então, eram irmãos quanto à carne. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que a família mais importante é aquela família que vai morar no céu. Os irmãos mais importantes não são os irmãos quanto à carne, mas quanto ao espírito. Esse é o tipo de irmandade que tem de fato um valor, porque são com esses que você vai morar no céu. De forma alguma Jesus está dizendo que ser irmão quanto à carne não tenha valor. Que
ter uma mãe, ter um pai não tem valor. Pelo contrário, a Bíblia é clara, dizendo que temos que honrar pai e mãe. A Bíblia também vai mostrar diversos exemplos, diversos casos de irmãos de sangue que tiveram conflitos, e isso desagradou muito a Deus. Porque Deus valoriza que irmãos e irmãs quanto à carne vivam bem, vivam em união, vivam em amor. Mas quando se diz que a irmandade que de fato terá um valor, é no sentido de salvação. Porque será com esses que você vai viver eternamente. Seu pai, sua mãe, seus irmãos só irão para o céu. Não é porque eles são seus irmãos, não é porque é sua mãe, não é porque é o seu pai, não é porque são seus filhos. Se você serve a Cristo, isso não garante a salvação de ninguém. Somente a sua salvação. Mas eles poderão ir para o céu. Se eles se converterem a Cristo e tiverem então um laço com Jesus para a salvação. Então, lá no céu, você estará junto deles e viverá aqui na terra como irmãos de sangue, né? Irmãos consanguíneos e irmãos em Cristo Jesus. E o que tudo isso tem a ver conosco? O que tudo isso nos ensina a olhar para esse texto que estamos olhando aqui? Isso tudo nos diz sobre a relação que temos que ter uns com os outros. Em dias não pandêmicos, quantos irmãos na fé, quantos irmãos em Cristo você já recebeu em sua casa? Quantas pessoas você convidou para um almoço na sua casa, para ter um momento em família cristã? Porque o que eu já ouvi de pessoas que diziam que precisavam dar uma arrumada na casa, sabe, dar uma ajeitada no aspecto da casa para poder receber alguém, ou outros que diziam que precisavam comprar um sofá porque não tinha um sofá para receber as visitas, ou outros que precisavam fazer um almoço legal para poder então receber os seus irmãos. E veja bem, eu não acho que é errado essas coisas, tipo querer dar um almoço legal, querer dar uma melhorada, enfim. Eu só acho que essas coisas não podem ser um impeditivo para que você se relacione com pessoas. Porque, vamos olhar assim, os seus irmãos de sangue, seus pais, seus filhos, enfim. Você faz o que para recebê-los na sua casa? Se sua mãe ou seu pai querem te visitar, ou seus irmãos de sangue querem te visitar, você diz para eles que não vem agora, eu vou primeiro comprar um sofá para receber vocês, eu vou primeiro fazer a feira para ter uma comida gostosa para oferecer, eu vou primeiro, enfim. Não! Porque você entende que os seus irmãos, suas irmãs, seus pais, não precisa de cerimônia para poder recebê-los. Não precisa dessas coisas para poder recebê-los. Porque eles são de casa, eles já estão acostumados. Mas os irmãos da fé não deveriam ser diferente disso. São seus irmãos em Cristo Jesus. Eles são de casa, ou pelo menos eles deveriam ser de casa. Porque assim como seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, eles são da família, os seus irmãos em Cristo também são da família. Igreja é família. Igreja é comunidade. Então, assim como a nossa família de sangue é família, os seus irmãos em Cristo Jesus também pode dizer que eles fazem parte da família. Isso tudo só tende a dificultar os relacionamentos na igreja. Quando eu dificulto a ida de pessoas até a minha casa, até a minha vida, eu estou dificultando algo que é ordenado por Cristo, de termos comunhão uns com os outros. As nossas relações como igreja devem ser algo facilitado e não dificultado. Se você pode fazer um almoço, ótimo, faça um almoço. Mas se você não pode fazer um almoço para receber um irmão em Cristo, é café com bolacha se tiver. Se não tiver, é só o aconchego, é só o abraço, é só aquilo que a Bíblia diz que deve ter. Porque o mais importante é o relacionamento, é estar junto. Porque quando estamos juntos, é possível então perceber a vida uns dos outros. É possível perceber quem é quem nessa caminhada cristã. É na convivência
que você pode observar o tratamento do marido para com a esposa, que você pode perceber se a esposa respeita o marido, como é a relação com os filhos, se são filhos obedientes aos seus pais. É na convivência, é porque você está junto que você consegue perceber todas as coisas. Não pode depender de móveis, de bens, para poder então você ter esse relacionamento. Se você pode oferecer alguma coisa, ofereça. Mas se não pode, recebe. E estando junto, poderemos nos ajudar. Poderemos ver se é um marido que bate na mulher, se é uma esposa rixosa, que não se cala, que não se submete. Só tem crescimento se tiver vida de igreja. E nós já entendemos que vida de igreja não é aquela vida que me leva todos os domingos ao templo para ouvir uma mensagem, cantar uns louvores e pronto. Eu estou congregando, isso não é congregar. Congregar é fazer parte do corpo. E nenhum de nós moramos dentro de um templo para estarmos direto em contato com as pessoas dentro do templo. Só assistir cultos de domingo não faz ninguém membro do corpo de Cristo. A pessoa vai passar a vida inteira frequentando cultos dominicais, mas ela não vai para o céu. Porque quem entende a verdade de Cristo, quem se converte a Cristo Jesus, ele vive a vida de igreja. E vida de igreja não é apenas ir para os cultos. Congregar é estar na vida uns dos outros. Então a pessoa só vai no domingo, e quando vai, porque às vezes falta, aí só vai no domingo para a igreja, às vezes ele chega atrasado, chega tarde. Quando acaba o culto, não dá 5 minutos, e a pessoa está lá chamando a esposa, apressando o marido porque quer ir embora, e pronto, vão para casa e fizeram a parte dele de congregar. Quando estavam no templo, era a paz do Senhor, era sorrindo uns para os outros. E se a sua vida de igreja é essa, não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. Você é um desigrejado. Então, tem outra coisa aqui nesse texto, que tem implicâncias para todos nós. Que tem implicâncias para aquele que não congrega. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se importa com a sua mãe? Com o seu pai? Você se importa com seus irmãos de sangue? Quando um deles está passando por uma dificuldade, por um problema, você chega junto? Você sente que tem o dever cristão de ir toda semana na casa da sua mãe, na casa do seu pai, para ver como é que eles estão, se estão passando bem? Jesus ele aponta para os discípulos que estavam na multidão e diz: eis aqui a minha mãe, eis aqui meus irmãos e irmãs, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai é irmão, é irmã e mãe. Nós fazemos tudo isso com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos de sangue. E por que com a igreja é diferente? Nós deveríamos atuar tanto ou talvez até mais na vida uns dos outros, daqueles que vão morar no céu como você. Nós temos tantos recursos que nos permitem ter o contato uns com os outros, estarmos na vida uns dos outros. E a pergunta é, por que não estamos? Porque com os irmãos de sangue, nós temos relações de intimidade. Estamos sempre juntos, seja nos bons momentos, seja nos maus momentos. É assim. Acontece isso na minha família, com as minhas irmãs, com a minha mãe. Nós estamos juntos, nós nos abraçamos, nós brigamos também. E depois nos abraçamos de novo para resolver a briga. Eu já presenciei brigas feias na minha casa com as minhas irmãs. Brigas que eu dizia assim, agora já era, acabou, não tem mais. Mas sempre tem mais, se une, acaba vindo o perdão. E aquilo que eu pensava que seria o fim, nunca mais teria um relacionamento,
acaba tendo relacionamento. E eu sei que nunca terá o fim, ainda que aconteça muitas brigas. E nós criamos alguns rituais como família. Um deles é estar juntos toda semana, na casa uns dos outros. E temos até um café toda segunda-feira na casa da minha mãe. Nesse ritual que temos de estar juntos, também temos o cuidado uns com os outros. Se faltar a feira na casa de um, todo mundo chega junto, para não deixar padecer. Se um deles brigar com o cônjuge, os demais chegam juntos para ajudar. Se um deles adoece, os demais chegam juntos para ajudar. Se um deles está depressivo, os demais chegam juntos para ajudar. Se um deles não quer estar junto, os demais chegam juntos para ajudar. E aí Jesus olha para os seus discípulos. Eis aqui a minha mãe, os meus irmãos e irmãs. Eis aqui. Por quê? Fazemos diferente com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Por que fazemos diferente? Porque eu faço tanto pela minha família de sangue. E vem Jesus e diz, eis aqui, minha mãe, irmãos e irmãs. Sabe o que tudo isso me causa? Vergonha. Vergonha ao olhar para essas verdades. E ter me comportado durante tantos anos diferente do que Jesus fez aqui e deu como exemplo. Sabe o que isso me causa? Raiva por ter negligenciado tamanha verdade. Isso me causa outra coisa: necessidade de mudança. O convite de Cristo é para que haja uma mudança em todos nós. É que possamos olhar para a vida uns dos outros como mães, irmãos e irmãs. E se você, assim como eu, tem falhado muito quanto a isso, não tem olhado para os seus irmãos em Cristo como pessoas importantes, na qual temos que estar na vida uns dos outros, mude, abra seu coração, se permita ser tocado por Deus, porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Se você, assim como eu, entende que tem falhado, essa mensagem é para você. Mas se você acha que essa mensagem não é para você, que a forma como você vive está correta, essa mensagem não é para você. Eu só espero que você esteja vivendo a vida de um congregado, que você esteja junto. Porque se você não está vivendo a vida de um congregado, não sou eu que indico, é a palavra. Aquele que não é congregado, ele é desigrejado. O desigrejado, ele pode passar uma vida inteira em assistir cultos, mas ele não vai para o céu, porque ele não entendeu a verdade de Cristo revelada. Porque quem entende faz todas as coisas que Cristo quer, e uma delas é congregar, é estar na vida uns dos outros. Deus tem falado conosco ultimamente sobre a importância de estarmos na vida uns dos outros. Mesmo em dias de isolamento, mesmo em dias de pandemia, é possível que eu esteja na sua vida e você na minha vida. Não sei como é a sua vida de congregar, eu sei que a minha precisa mudar. Eu preciso corrigir tudo isso. Eu sinto essa necessidade e quero fazer isso diante de Cristo Jesus. E desejo que você faça o mesmo, caso você tenha falhado, tanto quanto eu tenho falhado. Que Deus te abençoe e que haja uma mudança genuína na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.